Olá, meu nome é Joamel Francisco dos Santos e dando continuidade às aulas de semiologia médica de ruminantes, hoje vamos abordar sobre a semiologia do sistema reprodutor feminino. Vale ressaltar que o sistema reprodutor ou genital feminino, ele não se apresenta da mesma maneira em condições fisiológicas, então nós temos que observar as influências cíclicas hormonais que podem ocorrer com este animal, quando o sistema genital feminino está em atividade ou em repouso. Isso vai alterar as características dos órgãos reprodutivos, o comportamento do animal. E isso também é um exemplo claro, é quando o animal está em gestação. Você vê que ele muda a conformação anatômica de seu abdômen, os órgãos reprodutivos ficam se preparando para a gestação, ele já fica mudando durante a gestação e também a preparação para o parto e depois a cria dessa prole. Como sempre, iniciamos nosso exame pela resenha, a identificação do paciente. Então é muito importante saber qual espécie estamos lidando, se é de grandes ruminantes ou pequenos, como a bovina, a bubalina, se é caprina, se é ovina, qual que é a idade desse animal, se ele entrou na idade reprodutiva corretamente, fisiológica, se ela foi coberta no tempo previsto, ou se essa cobertura foi antes do que seria o fisiológico para a sua raça. Um ponto importante também da gente observar, tem raças que são mais precoces, tem raças que são mais tardias. Qual que é o peso desse animal nessa reprodução, durante esse exame, qual que é o peso que ele está, juntamente com o score de condição corporal, porque muitas das vezes o animal ele não está com a fertilidade dele correta, devido a esse score de condição corporal não está adequado para a reprodução. Animais com score de condição corporal muito baixo, de 1, 2, está muito magro, esse animal não vai ciclar corretamente, não vai ter ali aquela ciclicidade hormonal correta, não vai conseguir entrar em cio corretamente. Também, quando o animal está muito gordo, está obeso, 4,5, 5, ele também não consegue, fica com mais dificuldade de ciclar corretamente. Qual que é o uso e função desse animal? Se é um animal que vive mais no manejo intensivo, um animal de leite, um animal estabulado, se é um animal de manejo extensivo. Então tudo isso é importante trazer essas informações para identificarmos corretamente o nosso paciente. E essas informações também vão ser muito valiosas para juntar com os outros dados e podermos diagnosticar qual o problema reprodutivo que ele está sendo acometido. E então vamos para a anamnese, o histórico do animal. Sempre partimos do histórico atual. Qual que é a queixa principal que levou esse animal para esse exame? O que trouxe para fazermos esse exame no animal? Então, dados importantes. Quando a gente fala de avaliação do sistema reprodutivo, a gente também está falando da questão obstétrica, não só da questão dele chegar a emprenhar, mas também saber como é que está essa gestação, o seu número de parição, como é que está a aparição, como já foi. Então, dados importantes é buscar, como a gente já viu aqui na resenha, a idade, quantas parições esse animal já teve, se é um animal nulíparo, primíparo, multíparo, quando foi o último parto, se teve alguma intervenção obstétrica, como é que foi essa intervenção, quem fez essa intervenção, teve alguma outra intercorrência, como é que é feita a reprodução na propriedade, com acasalamento livre, monta natural, questão de inseminação artificial em tempo fixo, monta controlada, qual o comportamento desses animais junto com os outros animais, na reprodução também, já houve abortamentos por parte desse animal. Então tem que buscar todos esses dados que são muito importantes para a gente juntar com os outros achados, Então, sobre o desempenho reprodutivo, a gente tem que buscar aqui, o animal está ciclando, o animal está com essa sua fertilidade em dias, o animal está apresentando cio regular, o animal está prenho ou não está, tem escrituração zootécnica, tem identificação de cio, tem identificação de cobertura desse animal, ela foi coberta, foi inseminada, quanto tempo faz, quanto tempo ela tem de gestação. Então todos esses dados são muito importantes, porque daí vão nos dando indícios do que pode estar ocorrendo com esse paciente. Ainda, como estamos falando de reprodução, é importante também sabermos dados sobre o macho da propriedade, o reprodutor, ou se é inseminação, como é que é feito, todo esse cuidado aí dessa parte do acasalamento, porque às vezes essa infertilidade não é da fêmea, ela pode vir
do efeito macho aí, né? Se tem um macho na propriedade, né? Um reprodutor, ou como é que está sendo feita essa inseminação artificial. Então é importante também trazer esses dados aí. Dados do estado sanitário do rebanho e manejo, né? Então qual é a profilaxia das doenças da reprodução? A vacinação, né? Contra a brucelose, campylobacteriose, tricomonose, leptospirose, né? Tem esse cuidado, essa profilaxia, né? O manejo nutricional, então volta aqui, lembra da resenha que a gente falou do score de condição corporal? Então é muito importante saber como é que é o manejo nutricional. Esses animais estão bem alimentados, eles passam por um período de privação de alimentos, entram em balanço energético negativo na época de falta de alimentos, né? Na época de seca. O que ocorre? Como é que eles são alimentados? Se tem adição de suplementação, se tem uma mineralização boa, se os animais eles ingerem algum tipo de ração, se eles têm um cuidado a mais ou não, tudo isso é muito importante, né? E os manejos da propriedade, higiênico, sanitário, das instalações, a troca de pastagem, a permanência ou troca de reprodutores, de quanto em quanto tempo, como é que é, tá certo? Então tudo isso aqui é muito importante porque vão dar, como eu já falo, 50% do diagnóstico veterinário está aqui na anamnese. Então são informações muito valiosas que vão nos ajudar no diagnóstico. No exame geral, exame físico geral, né, nós vamos buscar os parâmetros vitais, como frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal, o pulso, motilidade gastrointestinal, fazer uma observação bem atenta ao comportamento que esse animal está apresentando, a atitude dele, e observar, né, essa inspeção direta, essa inspeção ampla, geral que a gente vai fazer, né, você observando o animal diretamente, atentar-se à conformação que ele vai estar apresentando também, principalmente a questão de conformação abdominal, conformação dos órgãos reprodutivos, nessa visualização mais ampla, para depois no exame específico, né, o ginecológico, a gente fazer uma inspeção mais aplicada. Depois que fizemos o exame geral, vamos para o exame específico, né, o especial, que é o exame ginecológico. Então começamos com a parte da inspeção mesmo da vulva, essa inspeção mais aplicada, essa inspeção mais minuciosa, né? Observar o tamanho dela, tem casos de hipoplasia vulvar, se está adequado ao tamanho do animal também, a raça, a espécie, simetria desses lábios vulvares, a posição que ela se encontra, se ela não tem alguma posição errada, né? Se ela não tem alguma desconformidade, fechamento vulvar, se ele está sendo fechado, se a vulva está sendo fechada corretamente, os lábios vulvares estão fechando corretamente, se há presença de cicatrizes, aderências, inflamações, se há presença de miíases, tá certo? Então muito importante fazer uma observação bem adequada dessa região vulvar, né, da vulva como um todo. Ainda observar a presença de aspecto de corrimento vaginal em quantidade e qual é o tipo, né, se é aquele muco de cio mesmo, aquele muco mais cristalino, se é uma questão um pouco mais serosa, mais líquida ou mais densa, se tem odor, se é fétido ou não, se tem aspecto serossanguinolento, se tem retenção de placenta, se tem presença de lóquios, principalmente, né, em vagas recém-paridas você observa isso. Observa se tem sujidades na cauda, nessa região de períneo, tá certo? Além disso, também observar a fossa isquio-retal e os ligamentos sacroisquiáticos. Na vagina, né, nós vamos observar a coloração da mucosa vaginal, ver se tem as características de secreções, qual é o aspecto da quantidade, como eu falei no slide anterior. Se há traumatismos, vesículas, nódulos, cistos, se há presença de fezes, né, urina e fístula reto-vaginal. E a gente também pode lançar a mão de utilizar para essa parte mais interna, né, de vagina e indo mais interno, com auxílio de instrumentos e fontes luminosas, né? Então nós temos os espéculos aí. E vai depender do tamanho da espécie que a gente estiver trabalhando, né? Se for vacas e búfalas, tem espéculos apropriados para elas, que são maiores. E como para cabras e ovelhas também tem espéculos menores, que são aqueles chamados de bicos de pato. Nessa inspeção interna a gente pode observar a cervix, né? A sua coloração, tipo de secreção, quantidade e como está essa secreção, a abertura dos anéis cervicais.
ainda pode lançar a mão de usar laparoscopia ou laparotomia exploratória em pequenos ruminantes ou laparoscopia em vacas. Mas hoje em dia temos o advento da ultrassonografia, que já diminui bastante a utilização desses procedimentos mais invasivos. E a palpação, a palpação retal, ela é um método muito utilizado em grandes ruminantes, as vacas e búfalas, que a palpação retal pode se observar útero e ovários, Então o que observa? Posição desses órgãos, o tônus, simetria dos cornos, motilidade na cavidade, presença de cotilésio na gestação e o próprio feto. Então tudo isso aqui também, além de ser um exame ginecológico interno, também é um exame obstétrico, Você observa esse feto, como é que ele está e tudo, sua posição, sua viabilidade, sua vitalidade. Então é muito importante também fazer essa palpação, não só pela questão do exame ginecológico, mas também obstétrico. E nos pequenos ruminantes nós não vamos fazer a palpação retal, quando muito se faz o toque retal com os dedos, tá certo? Mas sempre com muito cuidado e gentileza para não machucarmos essa paciente, e sempre com muita lubrificação. Mas a gente faz a palpação abdominal nas cabras e nas ovelhas, para fazer a pesquisa do aumento do volume uterino, bem como a consistência do seu conteúdo. E também no acompanhamento gestacional é muito importante fazer essa palpação abdominal. No exame ginecológico, obstétrico, a gente pode usar como exames complementares ao exame clínico, A ultrassonografia é muito importante, muito utilizada rotineiramente, a radiografia, biópsia uterina, citologia vaginal, histologia, microbiologia, cultura e antibiograma. Dosagens hormonais também é muito importante nessa questão reprodutiva, sorologias para observar se tem a presença ou não da questão de animais enfermos com essas enfermidades reprodutivas. E hemograma também vamos dar parâmetro de como esse animal está, sua saúde de forma geral, Enfim, muito importante a utilização dos exames complementares, que a gente vai juntar essas informações junto com a resenha, anamnese, com dados do exame físico geral, o exame ginecológico, externo e interno, e com isso a gente vai poder diagnosticar corretamente e tratar corretamente esse paciente. Então essa foi a literatura utilizada e recomendada para a preparação dessa aula. Recomendo que vocês leiam, estudem por esse material, e nos encontramos na próxima aula, pessoal.